Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila. E como sempre, muito bem apresentado. E agora, gente, depois de uma consulta maravilhosa com psicólogo, com psiquiatra, eu tô bem calmo, mais tranquilo. Vocês podem ver que eu já não gritei nem tanto. O meu parceiro do lado aqui já recebeu já uma receita já do que ele precisa fazer para continuar fazendo as reuniões com ele mesmo. E cuidar da loucura. Economizei 30 hoje, né? Já ganhou, né? Já ganhei uma consulta de 1 hora, economizei 30. Vou sair daqui também mais calmo e mais preparado. E não fez aquela pergunta que você queria, né? Ah, mas faz parte. Da testosterona. Deixa quieto, deixa só fluir, ó. Vamos lá, estamos secando. Meu brother aqui do lado, Daniel Maia. Tamo aí, vamos pra cima. E de frente o Daniel Maia, quem que está aí hoje, Daniel? Sua frente, essa louraça. Bailoríssima. Socila São Bento? Mauris. Olá, pessoal. Eu sou Mauri Faria. E mais uma vez estamos aqui juntinhos. Penélope Charmosa, não pareceu? Penélope Charmosa? Outro nome que já criaram pra mim. Quantos nomes que eu tenho, senhor Fagner? Pelas minhas cálculos já vai para 300, né? Daqui a pouco vai entrar no Guinness Book. Só não posso mudar a personalidade. O nome pode ser vários, mas a personalidade tem que ser a mesma. E hoje, Mauriana, caso você não saiba, é o nosso convidado especial. O cara que desenvolveu o projeto 5am. Chique, que eu também cujo eu te convidei, você tá inserida. Através do seu convite. E nós nos reunimos todos os dias, 5 horas da manhã, para entregar o que nós temos de melhor para ele. Hein, Daniel? Pra Poderoso ele cara? É pra, Deus. Primeiro para ele, depois... Pra Jesus. Ó, é um L. Deus, eu e você. Ó. Tipo isso. Grande Everton Starling, bem-vindo ao Papo da Socila. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui com vocês e eu gostaria de né, nesse momento, agradecer você pelo convite e também por andarmos juntos ali no 5am. Você tem contribuído muito pelas suas falas, suas colocações ali, tem edificado muito ali cada homem ali pelas madrugadas. Obrigado aí mais uma vez. Agradeço também vocês dois também, tá? Grande Everton, conta pra gente, cara, quem és tu? Mas eu não quero saber o Everton de hoje não, porque o Everton aqui tá pronto. Já é um cara preparado, moldado já, com a palavra blindada. Vamos voltar a fita lá atrás. 7, 8 anos. Você imaginava ser quem você é hoje? Então, eu acredito, Fagner, que assim, muita coisa que eu estou vivendo hoje foi aquilo que a minha mente já tinha visualizado. E eu vejo que eu vindo de uma cidade interior, e a 300 quilômetros daqui, uma cidade que chama Cerro, a terra do queijo, uma cidade muito conhecida aí, uma cidade muito bonita, cidade linda, uma das cidades mais bonitas, assim, cidades históricas, né? É uma das cidades mais bonitas aí para se visitar. E ali eu vim de 15 para 16 anos, eu vim estudar. Minha mãe na época, mas meu pai estava com muita dificuldade ali, e minha mãe é uma mulher muito de fé, e ali ela se encorajou, e no meio do ano ela chegou para mim, que é em julho, né, em férias, e falou assim: olha, você vai para BH, já conseguiu onde você vai estudar e aonde você vai morar. E ali eu vim para cá, né, eu tinha acabado de fazer 16 anos, e ali eu comecei minha vida ali estudando, aquilo foi tudo muito novo, né, que eu não tinha tanta... cara, não sei, saí de casa com 15 anos, né, no mais que eu estava aqui na casa de uma tia, mas assim, foi muito duro, porque eu tive que tomar muita responsabilidade muito cedo, né? Então eu tirei ali da minha... Eu tinha uma vida muito... Eu estava ali na zona de conforto, né? Então naquele momento foi uma época assim, muito difícil para sair, mas se eu não tivesse vindo naquela época, eu com certeza não tinha talvez realizado algumas coisas que minha mente já tinha me mostrado, sabe? Quando você fala que a mente já mostrou, você recebe um desafio dos pais, que é quer queira, quer não, você acabou perdendo um pouco da sua adolescência.
Porque com 16 anos já vir pra cá e já tava longe da tranquilidade e do conforto da casa dos pais, isso já inseriu em você a possibilidade de ter que trabalhar, a possibilidade de ter que cuidar, estar junto com a sua tia ali e desenvolver uma carreira para você se tornar o que você era hoje. Você acredita que isso veio muito mais como um desafio para sua mãe? Ou você acredita que isso era muito mais um chamado mesmo pro seu eu, igual você falou, como você conseguiu visualizar o que você tem hoje? Com certeza. Eu vejo que foi um chamado mesmo. Você foi muito bem na sua fala e na sua colocação. Foi um chamado que eu tive de ter vindo para cá, e ali, não só na minha vinda, eu consegui ainda incentivar mais 2 amigos ali que estudavam comigo, que vieram nessa mesma data. E é uma data complexa porque você sai de uma cidade, além de você sair de cidade, você vem no meio do ano, então você já entra em outra turma, fora a questão burocrática de transferir de uma escola logo no meio do ano, né? E ali, cara, eu vi que depois veio, além de não só incentivar essas pessoas, esses colegas ter vindo, outros também vieram no ano seguinte, mas também eu fui o primeiro, que eu sou o filho mais velho. Então, depois veio minha irmã e vieram mais 4. Em casa são 5, né? Na época não tinha televisão lá na minha casa. E ali vieram, né? Eu puxei a fila, né? Então, eu eu tenho certeza, foi sim um chamado. E eu fui a vinda para cá com toda a dificuldade, mas a gente aprende realmente no deserto, a gente aprende nos tropeços da vida, né? E ali eu vim para cá eu vejo que hoje, né? Quando você me faz essa pergunta aí, eu sou grata à minha mãe e meu pai por ter, de fato, tido essa coragem de ter trago para cá. Além também das minhas tias que me receberam aqui em Belo Horizonte. O momento mais delicado para uma águia, cara, não é quando ela cria os filhotes, não. É quando empurra do ninho. A águia ela tem o hábito de fazer um ninho muito grande, vai colocando ali todo o conforto que ela tem, e para poder que os filhotes dela cresçam dentro daquele ambiente. Só que quando os filhotes começam a crescer demais, as plumagens já estão prontas, ela traz pedra, espinho, pau, justamente para ficar desconfortável, porque ela já está projetando já o momento que empurra. E quando empurra uma águia, ela só tem 2 opções. Ou ela cai ou ela voa. Dificilmente você vai ver uma águia caída por aí. A grande maioria delas voam. E a gente percebe que você, por entender o voo, você olha com muito carinho. Mas em algum momento, você consegue perceber que tem algo muito maior do que isso, até mesmo pelos propósitos que você foi criando, das pessoas que ficaram e das pessoas que você veio pra cá e se conectou com as pessoas. Muitas pessoas se perdem nesse voo. Chegam numa cidade grande, acham que tudo é muito maravilhoso, muito grande. Eu percebo que você é um cara muito centrado. Eu tive o prazer de conhecer a sua irmã em outro contexto, que não tinha nada a ver com a gente. E eu percebi nela uma pessoa também muito centrada. Você acha que isso tudo veio de origem de você ter vindo, repercussor, trazendo e colocando todo mundo no mesmo trilho? Ou você acha que é reflexo mesmo da criação da sua mãe? Cara, total, assim, foi de fato uma criação muito rígida, né? E às vezes quando você tá lá, você é mais novo, você é corrigido, né, pelos seus pais, né? Você acha que... você acha ruim com isso e tal, mas hoje eu vejo que, cara, se meus pais não fossem da forma como eles foram comigo, sem rígidos, né? Tanto meu pai como minha mãe, eu não daria em nada. E a gente tem vários exemplos de pessoas que tiveram tudo, né? E não deram em nada, né? E outras que foram cobradas demais. Nós temos um exemplo do Daniel que falou sobre isso hoje, né, Daniel? Teve muita dificuldade com seu pai, né? Porque tinha uma educação rígida demais. Mas dá certo. Mas dá é certo. bom reconhecer, quando adulto, que os coros que a gente levava, a disciplina, aquela coisa toda que os nossos pais faziam com a gente, hoje, para quem eu falo inteligente emocional, é maravilhoso. Você não é uma criança, um adulto revoltado porque você ficou apanhando a infância toda, porque tem muito disso. Tem muitas pessoas que são revoltadas pela vida que viveu lá atrás. Só que esquece que, por exemplo, minha mãe me bateu muito, mas a mãe dela batia muito nela. Então, o que ela tinha para me oferecer era aquilo. Você entende? Era aquilo. Então, assim, e acaba que esses encontros que vocês fazem traz cura e entendimento para as pessoas, cura emocional, para as pessoas entenderem que não é que
eles eram ruins, é porque é o que eles tinham. E liberar perdão, né? Eu vou aproveitar esse gancho seu aí, porque ele falou uma coisa muito legal. Quando a mãe dele jogou ele para o voo, botou ele para vir para Belo Horizonte, cidade grande, você fez uma analogia com o deserto. E a gente percebe sim que para um jovem de 16 anos, saindo de Cerro, chegando aqui para morar com o tio e tendo aquele mundão todo para desafiar, a gente percebe que a fé foi testada. E como você falou que sua mãe era uma mulher de muita fé, você acredita que esse encontro seu com a fé e com o grande trabalho que você faz hoje, que é a sua missão, que é reunir homens no mundo inteiro através de uma comunidade que é o 5AM, você acredita que esse foi o primeiro comprometimento que você teve, primeiro com a fé da sua mãe e depois com a sua fé pessoal de se encontrar nisso? Eu refleti sobre isso semana passada. Que boa, muito oportuna a sua pergunta aí. Eu vejo que sim, que as pessoas que me conhecem com mais intimidade, assim, realmente, ou até me procuram para alguma coisa. Hoje eu sou muito procurado, assim, para pessoas me procuram para aconselhamentos. Então virou algo muito normal no meu dia a dia, sabe? E eu tenho visto que muitas das coisas que eu falo, e às vezes a pessoa me mostra, traz um cenário totalmente complicado, e eu consigo tirar palavras e consigo motivar aquela pessoa, que ela sai dali daquela conversa ali, totalmente motivada para reerguer, para recomeçar. E eu vejo que é exatamente essa fé que eu mencionei aqui no início, né? Essa fé de acreditar, de enxergar algo que você não está vendo. Olha, você está numa situação complicada ali, mas você tem tanta fé ali que você vê que aquilo ali vai mudar aquele cenário. E eu já passei por isso várias vezes, principalmente profissionalmente, né? Então, minha fé foi testada ao longo desse tempo, de ver situações que você bate no muro e eu falo, agora não tem jeito, nem para ir para cima, nem para voltar. E do nada não, né? A gente sabe que não é, mas com aquilo que você tem de dentro de você, uma força que você tem, uma fé, né? Você acredita que vai ter uma saída. E agora vamos lá, Everton, você trabalha muito uma tríade que eu adoro, que é o corpo, mente e espírito. E você está o tempo todo incentivando todo mundo lá no grupo em fazer uma atividade física, em estar buscando sabedoria junto com todo mundo, porque você cria uma conexão entre todos, não é uma conexão que só vem a você. É lógico que muitos, na hora do desespero, recorrem a você, porque tá ali, você tá sempre presente, e quer queira, quer não, a gente tem que seguir um líder. E o líder, cara, ele tem um papel que ele é muito importante, ele tem que estar disciplinado, ele tem que estar focado. Cara, e todas as vezes que eu entrei no 5AM, eu só tinha uma unanimidade, você tava lá. Toda vez você tava lá. E eu via assim, uma disciplina absurda. E isso para qualquer outra pessoa que entra ali dentro é perfeito. Muitos entram às vezes por causa de precisam. E eu vejo que você lá está, não é porque você precisa. É porque você sabe que as outras pessoas precisam de você. Chamado. Como que é esse foco, cara? Como que é ter essa disciplina? Como que é todos os dias estar ali sabendo que às vezes nem sempre é para você buscar, mas é muito para você entregar? Eu vou falar sobre... Eu vou resumir o que você está perguntando isso numa frase. Não faça pausas de progresso. E isso tem me falado muito comigo nesses últimos dias. Por que não? Porque as pessoas elas começam a progredir e elas param. Né? Eu comecei, por exemplo, com um esporte novo. Depois que eu comecei, que é o wakeboard, eu estava surfando. Quando eu comecei a surfar, aí o professor, ele é atleta e compete fora, e ele pegou um jeito na coluna e ficou um tempo parado. Naquilo que ele ficou parado, eu também não tive iniciativa de buscar um outro professor, e aí parei. Estava fazendo jiu-jitsu, mudei geograficamente, né, aqui em BH, e fui para um outro professor, não me adaptei com a metodologia, com o estilo. Eu falei assim, mas será que eu não adaptei? Será que eu não precisava de me se esforçar mais e continuar nesse outro local que eu tinha afinidade com o professor e com a turma lá? Será que lá no Wake também eu não poderia ter buscado um outro professor para não parar? E eu vejo que as pessoas fazem muito isso. Então, essa frase está muito forte, de não faça pausas de progresso. A gente estava conversando com o doutor antes aqui, e é justamente isso. Eu acho que está todo mundo meio que, se não deu para mim, o errado é o outro. Né? Até a igreja está vendendo muito isso, que o que dá errado é o demônio, é força negativa, força maligna. Nunca a flor do jardim, né? Nunca o lírio do jardim ali.
Eu sempre, quando eu acho que tá alguma coisa errada comigo, assim, quando eu falo assim, sei lá, vou reclamar do meu carro. Falou, opa, até um tempo atrás eu não tinha carro. Não tem lógica eu reclamar do meu carro agora. Estragou porque eu tenho, né? Por serviço. Pô, você pega um cliente que tipo assim, ele te tai o sangue mesmo. Você fala assim, pô, mas até um tempo atrás eu tava correndo atrás de cliente, agora eu tô cheio de cliente. Também não tá sendo vendido pra gente essa ideia aí de que tudo é externo, aí acontece comigo, qualquer sofrimento eu busco ajuda divina ou assim, algo que eu... Vamos considerar, a gente tá falando da Bíblia, antes também da Bíblia aqui. É o manual, cara. Tá lá no manual. Se tá dando errado, eu mudo. Se eu tô no lugar errado, eu saio. E não tem nada a ver mais com simplesmente o divino, entende? É muito a sua responsabilidade sobre isso. Você entrou no jiu-jitsu, adaptou numa academia, foi para outra. Quem sabe aquela outra academia que você não se adaptou seria aquela que ia te colocar num caminho diferente. E você não se deu o tempo ou a chance para realmente reconhecer o outro lado. Perfeito. Você falando isso, foi exatamente o que aconteceu. Me tirou da zona de conforto. A outra era muito boa. Eu tinha afinidade com as pessoas que estavam ali. Eles eram talvez eram pessoas mais maduras de repente. Tinha mais afinidade comigo. E eu com eles. Aí quando eu fui para uma nova, eu não consegui. Porque não tinha zero de afinidade. Então eu não adaptei. Mas a questão é que se eu tivesse continuado, né? Eu estou falando aqui que eu coloquei desculpa no outro método que eu estava, né? Que é uma outra placa, vamos dizer assim, né? Você fez uma comparação. Fiz uma comparação. A outra eu achava interessante porque o cara, ele dava aula, depois ele vinha com a parte de filosofia, falando assim, olha, linkando o que aconteceu na aula no dia para a vida, né? Então, e eu sou muito fã do Fábio, né, da Allianz, lá de São Paulo, né? E ali, eu cheguei... Mas o que você falou aí, eu de repente, se eu tivesse insistido, talvez eu tinha desbloqueado alguma coisa que eu precisava desbloquear. Não tenha dúvida. Bom saber que você está reconhecendo isso, cara, porque isso acontece com a gente em todo momento, em todos os lugares, né? E eu vejo você que na parte religiosa, você é muito mais aberto com isso. Existe uma corrente que chama o verdadeiro soberano, que é muito do que você prega o tempo todo lá pra gente. O verdadeiro soberano é um cara que não precisa de se impor justamente para mostrar a sua autoridade. E ele é capaz de receber informações positivas e negativas ao mesmo tempo, e ele vai se comportar da melhor forma possível. E lá durante o 5am eu tenho aprendido muito isso. Que, infelizmente, às vezes a gente está dentro de casa, e às vezes dentro de casa a gente recebe também umas negatórias. Às vezes uma mulher que está um pouco satisfeita, está chateada, chega reclamando. E às vezes quando você chega em casa, a mulher passou por um dia estressante demais e cara, tá lá. A louça tá para lavar. E é muito mais fácil pra gente reclamar disso do que ir lá resolver o problema. E cara, você botou pra todo mundo lá, velho, o lance de lavar a vasilha. E botava uma porrada de homem lá lavando a vasilha, cara. E teve uma vez que eu tava lavando a vasilha com a minha menina do lado. E a galera, tá fazendo para casa aí. Que legal. Então, assim, é sobre isso, cara. Não é sobre você, diante de uma circunstância, aumentar o valor dela, mas sim sanar ela. Cara, de onde que vem esses gatilhos, Everton? De onde que você tira essa graça que eu falo na vida? Nós temos a graça na vida quando a teoria encontra com a prática. Eu tenho a teoria e encontra com a prática. Você estava num lugar onde que a teoria não falava com a prática, te incomodou, você saiu. Mas hoje você traz pra gente pequenas atitudes que a gente não percebe, porque às vezes é contra o nosso ensinamento masculino. Pô, eu vou ficar lavando vasilha igual todo dia pra minha esposa? Não interessa, cara. Não é sobre a vasilha. É sobre entender que tem alguma coisa que ficou pra trás ali dentro de 1000 coisas que ela tinha pra fazer e que não me custa nada chegar ali e fazer isso com questão de soberania, de gentileza, de simpatia. E somente quem faz percebe o poder que tem isso. Que a pessoa percebe que você fez com carinho, te dá um torra, mas agradece. Porque uma vez aconteceu isso. A mulher virou pra mim e disse, você não lavou bem lavadas as vasilhas, não. Aí eu só falei com ela assim, mas eu lavei, se quiser eu lavo de novo. Ela abriu um sorrisão e foi muito legal, porque foi uma coisa nova que eu vivi, que eu não vivi antes, e veio de um conselho totalmente
atípico, de um lugar que eu jamais imaginaria que eu ia receber isso e que deu resultado. De onde que vem, cara, essas teorias, essas práticas, esses insights? Cara, totalmente, 100% download, Fagner. Totalmente. É algo que vem no meu coração. Bate na hora. Na hora, eu falei, vamos fazer isso, vamos testar isso. E ali começa acontece. E quando eu vejo que é para fazer isso, cara, eu sinto paz na hora de entregar aquela mensagem, né? Por exemplo, domingo agora, a gente terminou lá o Five e eram 6h15 da manhã, e ali, na mesma hora, a gente viu uma necessidade de um garoto lá que entrou tem pouco tempo, ele é um cara mais jovem, e ele precisava ali de aconselhamentos, mais de perto, né? Aí, do nada, eu falei assim, vamos montar um grupo que... Quem pode agora aqui acompanhar fulano de tal? 2, não, eu posso. Então, beleza. Então, só montar um grupo. Fizeram um grupo de WhatsApp, 2 caras do Five mais maduros, e ali juntaram com esse cara que está acompanhando ele todos os dias. E deu tarefa para ele. E o cara, assim, uma semana, o cara já está totalmente diferente, porque ele aprendeu muito nas reuniões. Mas agora a gente intensificou. A gente está agora... tem 2 homens, 2 caras mais maduros na fé e também maduros emocionalmente, acompanhando esse rapaz. Eu até passei por Fagner nesses dias, aquele filme A Forja, né? Que é sobre isso também, né? O acompanhamento de perto sobre as questões, né? Perfeito. Mas hoje eu vi do Cláudio Duarte, um conselho dele, que é justamente o que o Fagner encaixou aí agora. Que ele foi deixar a mulher dele no salão de beleza, e ele falou, você só me chama quando você estiver terminado, que eu paro, senta no carro e a gente vai embora. Aí ele falou que parou lá, buzinou, a mulher não saiu, buzinou. Aí ele pensou assim, eu vou né? Quando chegar aqui, eu vou brigar, porque era pra ter me ligado na hora. Aí ele fez a seguinte reflexão com ele, ele falou, se fosse outra pessoa, eu falaria da mesma forma? Se eu tiver que esperar o Fagner 10 minutos, eu falo, pô, Fagner, você atrasou, eu vou ir reclamando com ele no caminho, ou eu vou entender que ele atrasou, eu vou ficar calado e finalizou a situação. Aí ele falou, é minha esposa. Que é igual a analogia que eles falam dos copos, né? Do talher. A pessoa tem um talher melhor em casa. E ela só vai colocar para visita. E ao contrário. É para dentro de casa, né? Mas, cara, a pessoa que você mais ofende é aquela que tá do seu lado. É verdade. Como é que eu vou te ofender? Eu nunca te vi. Agora, minha esposa, eu vou ofender toda hora. Um colaborador, um sócio, meu pai, minha mãe, meus irmãos, porque tem uma liberdade ali, uma convivência diária, e você tem que ter é um exercício mesmo, é um exercício que você tem que fazer todo dia de segurar para não se estourar com as pessoas que estão do seu lado. E como é que você faz isso? É bonito falar agora, né? E como é que você faz isso? Exato. Cara, se você não tiver, no meu caso, né, um homem, eu acredito, se eu não cuidar do meu lado espiritual, e se eu não fizer algumas coisas que a própria Bíblia nos ensina, que é leitura da palavra, oração, ouvir um louvor, você fazer jejum, né? Não adianta você fazer um jejum uma vez por semana, uma vez por mês, tem que ser semanalmente, como a gente faz, inclusive, lá no Five. E além disso, cara, atividade física. Por exemplo, eu peguei um jeito na coluna, eu fiquei uns 5, 7 dias parado, sem fazer nada, sem correr, sem fazer nada. Na academia, nada. Eu vi que eu já estava ficando um pouco alterado. Eu falei, olha só, tinha muito tempo que eu não ficava 5 dias sem malhar, mas muitos anos. E aí eu fiquei agora, tem uma semana, voltei a correr hoje. E voltei a malhar, acho que foi sexta-feira. Eu falei assim, olha só, o que é a falta de um exercício? Outra, não é só a questão emocional de você perder, você abaixar ali o nível da paciência, mas é algo também eu tava com mais preguiça vou lavar uma vasilha, eu fingi que eu não via, bora deitar. Então, você fazendo atividade física, fazendo cada um tem, né, acredita em algo, né? O que eu vejo que eu preciso de me manter, assim, cara, eu sou pau para toda obra, eu preciso de acordar cedo todos os dias. Eu preciso de levantar 4h30 da manhã. Isso me dá uma energia fora do normal. E se você acordar 5h30, eu já não sou o mesmo cara. Outra, se eu fizer atividade física todos os dias, a leitura da palavra, de ler a Bíblia, de escutar ali o louvor no trânsito o tempo todo, eu vindo para cá, né? Eu estava escutando o louvor. Então, e não só escuto, mas eu fico ali concentrado no que aquele louvor está falando, introduzindo aquela letra para mim, Sim, né? sim. E outra, se eu fizer atividade física, eu vou ficar mais nervoso, eu vou ficar mais alterado. E hoje, cara, o que eu tenho visto? Uma pessoa alterada, assim, ela perde muito.
Eu já vi tantos amigos perdendo grandes negócios por falta de Por paciência. causa disso. Por falta de paciência mesmo. Eu quero, Então eu tenho assim, trabalhado minha paciência. Uma das outras coisas que eu faço, tomar banho gelado. Ah, mas tá frio. Não interessa. Banho gelado. Você eu não consegui ainda não, cara. E hoje eu nem faço. Tem gente que entra, dá aquela respirada. Eu nem faço, mas eu entro e não dou aquela respirada, porque eu já senti que eu já acostumei com aquilo ali. Então eu saio dali eletrizado ali, sabe? Entendi. Então são coisas que você faz no seu dia a dia que te dá esse gás, essa motivação. Então, e quando você não faz isso, você já começa a te dar um baixo astral. Você já sua autoestima já fica mais baixa. Você se acha gordo, feio. Então, assim, eu blindei a minha mente para isso, com algumas tarefas que eu faço todo dia. Não é só segunda, é segunda a segunda. E você não faz porque você não gosta, não é? Porque tem que ser feito. Tem Né? que ser feito, né? Porque, na verdade, eu não gosto, mas de tanto eu entender isso, eu falei, não, tem que fazer. Não tem como não fazer. Ô Everton, tá chegando no final ali, né, Fagner? Mas eu não poderia deixar de parabenizar você por essa iniciativa, né, de estar reunindo ali com os homens, porque eu vejo que homens, eles têm mais dificuldade de expressar seus sentimentos. Por exemplo, com a esposa, não vai expressar o sentimento, né? E eu vejo que nesses grupos, outro dia o Fagner estava falando de situações muito interessantes que aconteceram, motivadoras lá no grupo, e eu fiquei muito feliz porque é a oportunidade que os homens estão tendo de abrir o seu coração, sabe? De abrir a sua ferida para que venha a ser tratada. Perfeito. Porque tem muitas cicatrizes que elas estão superficial, mas na hora que bate em algum lugar, ela abre. E essas precisam ser curadas, que são aquelas que são mais ocultas. E dentro de grupos assim, né, é onde que a gente consegue falar, porque, por exemplo, lavar louça. Tem muitos homens que, para eles, claro, lavar louça, né, meu Mauri? marido lava. Fala do bruxo que trabalha lá, ó, que era bruxo, não gostava de ser bruxo e de repente entrou no grupo, né, cara? Uau, olha Que extraordinário. Imagina isso, que mudança. só, maravilhoso. O cara era um bruxo, hoje ele é um adepto ferrenho. Olha só, Nós que temos casos lá, experiência Mauri, maravilhosa. que pessoas que já tomaram sangue. Uau. É E bizarro. hoje o cara tá assim, o tempo todo com a vida transformada. E você entende que quando você falou download, não é um download, é um chamado e é uma inspiração do próprio Espírito Santo de Deus na sua vida para Sim. falar para aqueles homens. Porque o homem, ele pode estudar o tanto que ele quiser, mas quando Deus quer usar ele no máximo, que é dentro da divinidade, Sim. Deus, ele faz dessa forma, ele toca no seu coração, vem a paz, que excede todo entendimento, que te traz tranquilidade, eu estou no caminho certo, e aí as coisas vão fluindo como um rio, e esse rio vai passando em outros lugares, e as pessoas são lavadas, são curadas através de posicionamento. Achei muito interessante você falar e reconhecer sobre a importância do Fagner lá, quando ele entrou e eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, ele está no lugar certo, na hora certa, sabe? E porque o Fagner, eu falo, ele é mestre, ele é um pastor. Já começou a puxar saco já? Aí, Não, Daniel? eu Aí, vou Daniel? puxar Tá pagando quanto pra ela? Tá perto do pagamento? Acho que Tá tá perto do dia pagando 10, quanto não pra é? ela? Tá perto do dia 10? É por isso que Comissão vai bater hoje na conta. Então, uma sabedoria que o Fagner tem, muitas das vezes, a maioria das vezes, não vem de livros que ele leu, mas vem da inspiração do Espírito Santo de Deus. Amém. Concordo com você, porque lá não tem Porque lá não tem fenomenal. uma cartilha, né? Não tem. Então o cara, ele tirou o dedinho dele do microfone, falou, tem que ser um download mesmo. Agora vamos lá, Everton, faz o chamado para o pessoal. O que é o 5AM, como que ele funciona, quais são os países que eles têm, 5AM feminino, 5AM Kids, E agora tem o E Teams um- também, que é da e jovens. uma Começou essa semana. pessoa, ó, e uma pessoa que quer entrar, como faz? Olhando para aquela câmera ali. Olha só, você primeiro nos procura aí pelo @5am Global. Você vai nos achar no Instagram, ali se mandar um direct, você vai ser respondido ali o mais breve possível. O 5 é um movimento de transformação de homens, de mulheres,
de crianças, tem crianças sendo transformadas ali, porque o Five não é todo dia para criança, ele é todos os sábados, né? Só que junta as crianças dos Estados Unidos e do Brasil. Então, no horário Brasil é 10 horas, horário dos Estados Unidos, né? 9 horas. E essa semana a gente iniciou, até pela minha esposa, ela iniciou o Five Jovens. Que, assim, ela no primeiro dia, falou assim, ela saiu assim, quase andando nas nuvens, assim, de o tanto que ela foi preenchida, né? Assim, pelas as garotas ali de 14, 16 anos ali. Inclusive uma, né? Tem um testemunho de um, falou assim, olha, minha casa mudou. Ela mudou como? Legal. Não, porque hoje eu entendi o que é ser filha do meu pai. Olha, a cura então. Porque esse pai, né, que ela falou, é um cara que tá lá, um FA que a gente chama sempre de FA, que é filho amado. E ele tava lá, já tem uns 6 meses, e esse cara foi transformado. Só que eu não sabia que a filha dele iria participar. E aí, a minha esposa comentou, falou, olha, meu pai transformou depois que ele entrou no 5am. E ali a gente tem visto que é graça, não tem uma cartilha ali, no mais que a gente tem ideias que vem de todo mundo, vem do Fagner, vem minha, vem de cada um que está ali participando. Agora ele falou de lavar a louça para a esposa, né? Na palavra fala que Jesus ele fala que o maior é o que serve. Então, quando eu estou ali ajudando, não significa que eu estou me diminuindo, de forma alguma, ou tirando a minha masculinidade, de forma alguma. E isso, igual uma vez, já tem 1 ano que eu abro a porta do carro para minha esposa. Que lindo! Já tem 1 ano já. A gente fez um desafio desse em fevereiro do ano passado. Num dia lá, teve esse download, falou, vamos abrir a porta, vamos fazer um desafio, 1 semana, abrir a porta das esposas. Sou casado, abre de sua mãe, abre de alguém, não abre de sua irmã, mas você vai ser gentil, não só a porta do carro, mas também a porta de um elevador, você deixa a mulher entrar, a porta do seu escritório, enfim. E ali a gente fez isso, já tem 1 ano que eu estou com isso. E assim, impressionante como... Às vezes a gente saindo com várias pessoas, aí cada um no carro, quando as pessoas vêm abrir, olha, o Everton abre a porta, eu também quero. Aí conversa chama o marido e quer fazer. E são coisas que aí você pode perguntar, por que você faz isso? Porque se eu não me educar todo dia, eu vou ser um ogro. Porque é muito fácil ser ogro. É mesmo. Muito pra fácil. Homem é Nós muito já nascemos fácil. assim, ó. É fácil demais. Nossa, Deus. Então, se eu não fizer, lavar uma louça, se minha esposa, ontem, passei no supermercado com ela, comprou 2 fardos de água mineral com gás, que ela gosta, e aí mais a sacola. Aí parei o carro na garagem, quando ela fui peguei a sacola e fui levar ela, eu vou pegar essa água. Não, você não vai pegar, é eu que vou. Ela nem encosta. Então eu levei a sacola, mais os 2 fardos. Mas meu marido não. Então assim, são coisas que você vai fazer nisso? Mas você era assim? Lógico que não. Eu sou um ogro, eu sou do interior. Então assim, é um exercício, igual eu falei aqui de academia, uma corrida. Se você treinar ali todo dia, você não vai começar a correr uma meia maratona. Você vai começar a correr 2 km, depois 3, depois 4, depois quando você assustar, você está correndo a meia maratona. É evolução, depois, né? É evolução. É evolução. Então, essa inteligência de ter uma educação, de ser menos ogro, eu preciso desses exercícios todo dia. Então, um dia que eu estou ali lavando uma vasilha, eu estou me esforçando a ser um marido melhor. Na hora que eu vou lá abrir... Aí minha esposa acostumou tanto, na hora que eu chego, sento, quando ela não entrou, ela tá lá, pro lado de fora. Sabe qual que é o legal de Eu tenho que tudo, sair do velho? carro para abrir. Sabe qual que é o legal de tudo, pessoal? Nós estamos falando aqui de um cara que é Vou fazer isso com muito meu marido. empreendedor. Só interrompendo aqui, sem entrar aí. E o que eu ganhei com isso? Além de menos conflito em casa, e menos conflito no meu casamento. Nisso que você acabou de falar. É isso aí. Eu sou hoje muito mais paciente com os shops que eu relaciono, com os meus clientes, com os meus colaboradores, com só. Então, eu não fiquei só. Essas séries de hábitos que eu fui criando nos últimos anos me fez ser uma pessoa melhor. Então, hoje eu tenho pessoas assim, que me ligam e falam, eu tô com um problemão. Às vezes o cara acha que isso é fazer. Hoje mesmo, eu sou o conselho de uma empresa de tecnologia. O cara falou assim, cara, tem um sócio para querer sair. Eu falei assim, faz isso. Ele, como assim? Falei tudo que ele não queria ouvir. E ele tinha escutado do executivo dele lá uma outra situação. Cara, não faz isso. Você está num momento chave para voar. Inclusive, eu intermediei essa negociação. Então, a melhor fase do negócio dele. Aí, ele teve um momento ali para perder o princípio dele. Chutar o balde, né? Eu falei, cara,
vem cá, vamos trazer, vamos enxergar no lado espiritual isso. Você está na semana, você fez 2 reuniões, eu participei das 2, que eu juntei 2 pontas. E ali eu falei assim, ó, e é o maior negócio do segmento dele, que ele vai entrar agora. Eu falei assim, negócio de faturamento de mais de 300 milhões, para você ter ideia. E ele falou assim, aí, logo ontem acontece isso? Cara, você acha que existe coincidência? A não ser no dicionário? Ele falou, o que você está enxergando? Eu falei, não precisa enxergar não, estou te fazendo pergunta. Aí fiz mais 2, 3, 4 perguntas, ele, puxa vida, cara, é verdade. Ele falou assim, desse jeito, Fábio, é Deus me testando o meu coração. Eu falei, é lógico, velho, é lógico. Eu tenho lá em casa, veio do meu pai, eu herdei, depois os meninos herdaram, que é a bendita respiração. Que a Natália fala, minha mãe fala assim, quando você respira, eu falei, eu tô auto me regulando. Perfeito. Eu dou aquela a gente escuta umas besteiras de vez em quando, né? Você vai falar, eu dou aquela respirada, eu me regulo, aí acalma pra não ter essa... Pra não agir dessa forma nós estamos falando automática. aqui, Daniel, olha que legal. Todos nós, humanos, somos. Mas ser humano é a capacidade da gente utilizar de tudo isso que nós estamos falando aqui na mesa. Então esse podcast hoje, cara, foi uma aula. Não é de você ser grande, ser multi-empreendedor e fazer grandes coisas, não. É se você fizer o básico do dia a dia muito bem feito, isso vai reverberar em tudo que você faz durante a sua vida. Uau. Não é sobre o resto. O resto vai ditar quem você é dentro de casa com as pessoas que você ama. E se para a esposa, para a mãe, para a filha, para a irmã, você é um bom humano, imagina o que você vai ser para as outras pessoas como ser humano. Uau. Vitor, chegou no final, cara. Agora é aquela mensagem, uma frase poderosa para poder consagrar tudo isso que nós falamos. Foi um podcast maravilhoso, porque nós falamos das coisas básicas e simples da vida, que é o mais importante possível. Uma música poderosa e no final você vai fechar com chave de ouro pra gente, mandando aquela mensagem para aquela parceira do seu lado, que eu tenho certeza absoluta que muito você falou pela boca dela, que é a sua esposa. Perfeito. Que te apoia, te entrega e tá sempre do seu lado. Então, tudo que eu falei aqui, sem ela... Nada. Não tem como, né? A sua esposa ali, a minha esposa, né? Ela me completa, não só completa, mas ela acrescenta. E se eu não tivesse a encontrado, com certeza eu não seria o homem que eu sou hoje. É impossível. Quando você fala de música, eu não consigo mais ouvir uma música a não ser a adoração que fala de Jesus. E qual que vai ser aquela música? Cara, aqui engraçado, assim, eu sempre estou ouvindo... Eu não tenho uma música que me marcou, assim, sabe? Eu sou um cara que... lançou uma música agora e eu sempre estou acompanhando ela. Hoje, a que eu estou mais ouvindo é uma música que chama Buscai-me-ei e me achareis. É uma música que tem falado muito no meu coração. Você perguntou outra coisa. A frase? A frase. Cara, essa frase que eu já falei aqui, eu vou falar pela 3ª vez. Não faça pausas de progresso. Uau. Não faça. Não faça. Eu estou me evoluindo espiritualmente. As pessoas, aí evolui, ela para. Ela para de ir numa célula, ela para de ir no 5am, ela para de talvez numa igreja, ela está aí num esporte, igual no meu caso, o esporte estava falando comigo, eu peguei altos códigos ali, saí dali e falei, poxa, que legal, aprendi isso, aprendi aquilo. Eu parei. Então, assim, quantas pessoas que eu vejo, quantas transformações de homens e mulheres, crianças e agora jovens no 5, as pessoas assim que chegam, mandam assim, cada áudio assim, ou escrito, né, emocionados assim, com o que através desse movimento, né, tem mudado a vida dele, mudado o casamento. Nós chegamos, por exemplo, ali, tem situações, nós tivemos de um cara chegar de manhã, às 5 da manhã na reunião, falou assim, olha, ontem à noite a minha esposa pediu divórcio. Exatamente. Falou que vai sair de casa, tipo, daqui 2 dias. E até hoje essa mulher não saiu de casa. Maravilhoso. Todo mundo juntou. E aquela mensagem pra esposa, olhando lá pro vídeo. Pra esposa, olha, você, de tudo que eu falei aqui, talvez dessa disciplina, dessa fé, dessa coragem, dessa garra de dar a volta por cima de situações que a gente já passou e eu já passei, isso você faz todo sentido e você faz parte disso, porque sem você
eu nada seria, não tenha dúvida. Maravilhoso. Esse foi o Everton Starley, meu brother, um FA Um FA. do Brasil e do mundo. Exatamente. E convidando todos para poderem conhecer esse movimento. Isso aí, você perguntou do Brasil, a gente já está muito forte lá nos Estados Unidos, especificamente em Orlando, com o líder Ricardo Reis, mais a esposa. Inclusive a esposa lançou um livro agora também, falando Five. E agora a gente está com o movimento iniciando na Europa e possivelmente em Guiné, na África. Maravilha. Uau. Tem uma pessoa lá agora Bacana. começando. É. Parabéns, Everton. Obrigado por apresentar. Parabéns. E Obrigado. aqui na mesa tá faltando uma pessoa, vai ser parte desse time, né? Porque Vamos eu colocar ele lá em faço, breve. o Fagner faz, você... Amanhã o Daniel vai estar lá às 5 horas da manhã. Pessoal, obrigado a todos. Foi um prazer enorme.